Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa segunda videoaula sobre análise combinatória. Estamos falando ainda do princípio fundamental da contagem. E eu deixei na última aula esse exercício para resolver agora, né? Que eu ia detalhá-lo com mais precisão algumas coisas aqui. Muito bem, o exercício é o exemplo 6, tá? E ele diz o seguinte, exemplo 6. Quantos são os números pares de 3 dígitos distintos? Bom, vamos analisar isso. Números par, ó, então tem 3 dígitos e os dígitos têm que ser diferentes. Para ser par tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, né? Ou termina em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Então tem uma restrição grande aqui, né? Tem que terminar um desses 5. Então você pensa, então tenho 5 possibilidades. Bom, 5 possibilidades. Vamos para o próximo. Vamos escolher o primeiro número agora aqui, o primeiro dígito. Que também tem uma restrição, né? Não pode ser 0, então tem uma restrição. A gente sempre começa onde a restrição é maior. Então aqui tem essa restrição, tem que ser par. Ou seja, só tem 5 possibilidades, né? Para ser par. Terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Vamos para o primeiro dígito, que também tem uma restrição que ser 0 ou não ser 0, né? Se for começar com 0, não é par. Quantas são as possibilidades de escolha do primeiro dígito? Bom, a resposta é depende. Como assim, professor? Depende. Sim, depende se você já escolheu o 0 no final ou não escolheu o 0. Se você não escolheu o 0, se você escolheu o 0 no final, o 0 está fora, então tem 9 possibilidades. Agora, se você não escolheu o 0, então são 8. Percebe que gerou um problema agora aqui? O que a gente faz para solucionar isso? Bom, a gente vai então cotar separado. Vamos separar em dois casos. Vamos separar os casos que terminam em 0, os 3 dígitos distintos, mas termina em 0, é par, né? Você tem 3 dígitos distintos e é par. Termina em 0 e os que não terminam em 0. Não 0. Não 0. Ok? Os que terminam em 0, a gente tem quantas possibilidades de terminar em 0? Uma possibilidade só. Os que não terminam em 0 são 4. São o 2, 4, 6 e o 8. São 4 possibilidades. Beleza? Muito bem. Se ele terminou em 0, então vamos para o primeiro caso. Então aqui nós temos 9 chances. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Porque aqui terminou em 0. Então escolhi um número aqui e escolhi o 0 aqui. Então sobraram 8 possibilidades aqui. 9 vezes 8, 72 possibilidades. Beleza? Os que não terminam em 0 são 4 possibilidades aqui. E aqui na primeira possibilidade, bom, não pode ser o número que foi lá no final e não pode ser o 0. Então aqui são 8 chances apenas. Beleza? 8 chances. Então aqui, qualquer número sem que seja o 0. Aqui não pode ser o número que foi lá no final e não pode ser o 0 também. Porque não pode começar com 0. Já foram 2 números, então aqui nós temos 8 possibilidades também. Beleza? 8 vezes 8, 64. 64 vezes 4, 128, 256. 256. Ok? 6 mais 2, 8. 5 mais 7, 12, vai 1. 2 mais 1, 3. Existem 328 números pares com algarismos distintos. Beleza? Então essa é uma maneira de contar. Você separa em dois casos, o que termina em 0 e o que não termina em 0. O que termina em 0 tem uma possibilidade no final, 9 no primeiro e 8 no segundo. Os que não terminam em 0 tem 4 possibilidades no final e tem 8 no primeiro. Por que 8? Porque não pode ser o número que foi escolhido no final e também não pode ser 0, uma vez que o 0 não foi escolhido no final. E como eu já escolhi um cara aqui no primeiro elemento e um cara no último, o do meio tem 8 possibilidades novamente, igual no caso anterior. Beleza? 328 números pares com 3 algarismos distintos. Dá uma pausa no vídeo, copia isso daí, tá? Não pausou, né? Não pausou. Bom, mas depois você aí tem que rever o vídeo para fazer isso, porque eu vou apagar todo esse trem aí. Beleza? Vamos analisar diferente agora. Vamos imaginar que nós vamos contar todos os números de 3 dígitos distintos. Beleza? Todos os números de 3 dígitos distintos. E daí a gente conta os ímpares. O número ou ele é par ou ele é ímpar. Se a gente souber todos e os ímpares, a gente só diminui o todos menos os ímpares e vai ter os pares. Sacaram? É uma boa tática, né? Beleza, então, vamos lá. Uma possibilidade é escrever os 3 números distintos. Tanto faz, par ou ímpar, tá? Números de 3 dígitos distintos. A gente começa com a maior restrição. A maior restrição agora é no começo. A maior restrição agora é no começo. Por que no começo?
porque tanto faz, que ele pode ser par ou pode ser ímpar, né? Beleza? Quantas são as possibilidades no começo? São 9 possibilidades, né? Só não pode ser o 0. Quantas possibilidades aqui? São 9 de novo, né? Porque não pode ser o anterior, mas o 0 pode entrar na brincadeira. E aqui, 8. 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 8. 8 vezes 1, 8. Ó, 81 vezes 8. 8 vezes 1, 8. E 8 vezes 8, 64. Existem 648 números de 3 dígitos distintos. Beleza? Vamos contar os ímpares agora? Quantos são ímpares desses aí? Vamos contar os ímpares. Vamos contar os ímpares. Bom, ímpar tem uma restrição, né? Tem que terminar em... Aqui no último algarismo tem que ser 1, 3, 5, 7 ou 9. Temos 5 possibilidades aqui. Você usou uma possibilidade aqui. Quantas aqui? Não pode ser o que você usou lá e não pode ser 0. Então aqui são 8. Beleza? E aqui no meio? Não pode ser o primeiro cara nem o segundo cara. Então são 8 possibilidades também. Beleza? Ok? 8 vezes 5, 40. 40 vezes 8, 4 vezes 8, 32. 320. Existem 320 números ímpares. Beleza? Como que eu acho os pares agora? Só diminuir, né? Todos menos os ímpares vai dar os pares. Vou fazer aqui embaixo, tá? Deixa eu apagar essa maracutaia aqui para não poluir muito. Isso. Então, vamos lá. 8 menos 0, 8. 4 menos 2, 2. E 6 menos 3, 3. Note que deu 328 de novo, né? Ó, de novo 328. Beleza? Vamos ver como é que ele analisou aqui. Então, dois modos, né? Contei separado, dividindo em dois casos e contei todos menos os ímpares, também deu a quantidade de números de 3 dígitos distintos e pares ainda por cima, né? Beleza? Olha o que ele diz aqui na solução. Ó. Vamos analisar passo a passo a solução feita pelo autor aí. Há 5 modos de escolher o último dígito. Nota que começamos pelo último dígito, que é o mais restrito, foi o que eu falei. É o mais restrito. O último dígito só pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8, porque tem que ser par. Em seguida, vamos ao primeiro dígito. De quantos modos você pode escolher o primeiro dígito? A resposta é depende. Muito boa aqui a resposta do cara. Se não tivermos usado o 0, haverá 8 modos de escolher o primeiro dígito, pois não poderemos usar nem o 0 nem o dígito usado na última casa. Se tivermos usado o 0, haverá 9 modos de escolher o primeiro dígito, pois apenas o 0 não poderá ser usado na primeira casa. Esse tipo de impasse é comum na resolução de problemas, e há 2 métodos de vencê-lo. O primeiro método consiste em voltar atrás e contar separadamente. Foi o que eu fiz, né? Contei separadamente os que terminam em 0 e os que não terminam em 0. Contaremos separadamente os números que terminam em 0 e os que não terminam em 0. Muito bem. Para os que terminam em 0, há 9 modos de escolher o primeiro dígito e 8 modos de escolher o dígito central. 1 vezes 9 vezes 8, 72. Foi o que a gente tinha chegado lá, né? Números que terminam em 0. Para os que não terminam em 0, há 4 modos de escolher o último dígito. Foi o que eu fiz, né? 2, 4, 6 ou 8. 8 modos de escolher o primeiro dígito. Não pode ser o último nem o 0. E 8 modos de escolher o dígito central. Não pode ser nem o primeiro nem o último. Beleza? 256. Então a resposta é... Total 72 mais 256. A resposta é 328. O segundo método consiste em ignorar uma das repetições do problema, o que nos fará contar em demasia. Depois descontaremos o que houver sido contado indevidamente. Ó, que legal, eu não tinha falado sobre isso. Vamos ver o que ele fala sobre isso. Ah, já entendi. Ele vai falar o seguinte, ó, você vai considerar que o número que começa com 0 é de 3 dígitos, depois você desconta eles, acho que é isso. Vamos lá. Primeiramente fazemos de conta que o 0 pode ser usado na primeira casa, ó. É isso aí. O 0 pode ser na primeira casa. Procedendo assim, há 5 modos de escolher o último dígito. Só pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. 9 modos de escolher o primeiro dígito. Não podemos repetir o dígito usado na última casa. Note que estamos permitindo o uso do 0 na primeira casa. E 8 modos de escolher o dígito central.
vamos fazer o que ele fez aí, ó. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte, ó. É 3 dígitos, beleza. Aqui pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Beleza? 5 modos. Aqui só pode ser, não pode ser o último cara. Ele está considerando que, vamos supor que você escolheu 3 aqui, o 4, o número 4, tá? Ele está considerando que você pode escolher qualquer coisa aqui, inclusive o 0, beleza? Então só não pode ser esse cara aqui, então você vai ter 9 possibilidades aqui, beleza? E aqui você vai ter 8 possibilidades. Você está contando demasiado, porque o 0 está sendo incluso nessa conta aqui, depois você vai ter que excluir isso. Beleza? 5 vezes 8, 40, 4 vezes 9, 36, 360. Nota que deu mais de 328. Deu 360. Ok? Está errado isso, porque ele está considerando os números que começam com 0. Agora vamos contar separadamente os que começam com 0. Beleza? Se ele começa com 0, ele tem uma possibilidade de ser 0 aqui. Como ele tem que ser par, sobrou 2, 4, 6 ou 8. 4 possibilidades aqui. Já foram 2 números aqui, sobraram 8 possibilidades. É isso que ele está dizendo ali. 8 vezes 4, 32. Então você tem que descontar 32. Tem que descontar 32, porque o número que começa com 0 não tem 3 dígitos. 10 menos 2, 8, que emprestou, né? 5 menos 3, 2. E 3 menos 0, 3. 328. Beleza? Um outro jeito, ó. Eu não tinha pensado nisso. Conta demasiado, depois exclui os que começam com 0. Muito legal esse problema, né? Muito legal. Aqui ele vai fazer aquele segundo método que eu fiz, ó. Ele conta todos. Ó, para determinar quantos são os números pares de 3 dígitos distintos, poderíamos fazer os números... Vou marcar onde que eu estou lendo aqui para vocês não se perderem. Ó. Para determinar quantos... Estou lendo aqui, ó. Determinar quantos são os números pares de 3 dígitos distintos, poderíamos fazer os números de 3 dígitos distintos menos os números ímpares de 3 dígitos distintos. Foi o que eu fiz, né? No segundo modo. A vantagem dos ímpares é que não tem o problema do 0, né? De terminar em 0, não terminar em 0. Beleza? E ele resolve assim. Então essa a resolução. Ó, 648 menos 320 foi aquela continha que o prof fez lá, né? Beleza, galerinha? Esse exercício é muito show, né? Muito show. Aqui tem alguns exercícios, vamos pular isso. E vamos falar permutações e combinações. Vou deixar esse tema para um outro vídeo, para o vídeo 3, tá? Então terminamos assim. Princípio fundamental da contagem. É bem bacana. Eu quero já adiantar, ó. O pessoal gosta de trabalhar livro didático, inclusive das aulas da CED. Gosta de trabalhar os assuntos assim bem esmiuçadinho, tá? Eu gosto desse livro aqui porque ele não fica inventando fórmula para tudo, tá? Inclusive tem uma recomendação, ó, lá nas aulas da CED e também no livro didático, eles vão falar muito de arranjo também. Um tema que é arranjos. E a gente não vai falar de arranjos aqui, tá? Não existe arranjo, basicamente. Não existe isso. Se você sabe permutação, você sabe arranjo. Beleza? Tem um itemzinho aqui, ó, nesse livro, que ele dá umas instruções aos professores. E ele fala sobre isso, ó. Na sala de aula, sobre o ensino de combinatório, ó. Bem interessante isso. Bem interessante. Já vou ler já para vocês não dizer, professor, ele não falou de arranjo e coisa e tal, tá? Porque eu estou usando esse livro aqui porque eu gosto da metodologia. É da SBM, Sociedade Brasileira de Matemática, é onde se faz matemática de verdade nesse país. Não faça fórmulas demais, ó. Ou casos particulares demais. Isso obscurece as ideias gerais e torna as coisas mais complicadas. Quem troca o princípio básico da contagem por fórmulas de arranjos, ó, quem troca o princípio básico da contagem, aquele que a gente está vendo, por fórmulas de arranjos, permutações e combinações, tem dificuldade de resolver até mesmo o nosso segundo exemplo, das bandeiras. Lembra das bandeiras? Um exemplo simples. Mas você fica pensando, é arranjo, é combinação, é não sei o que. Ok? Os erros são importantes, ó. A gente tem que aprender com os erros. Ó. É importante, diante de uma solução errada, analisar por que ela está errada. Ok? Então é isso aí. Ó. Eu não vou falar de arranjo. Esse livro não fala e eu não vou falar, porque eu acho que é bobeira falar de arranjo. Porque a gente resolve todos os problemas de combinatória utilizando o princípio da contagem, permutações e combinações simples.
Beleza, gente? Então a gente não vai ficar criando fórmula demais aqui para ficar complicando. Na hora do exercício de vestibular e de Enem não vai dizer, ó, essa é de arranjo, essa é de combinação, essa é permutação. Então a gente tem que olhar para o exercício e saber encarar ele. Sem fórmula na cabeça, apenas analisando logicamente as questões. Gente, um abraço grande. Até a próxima, tá? A próxima vai ser permutação e combinação. Grande abraço. Até mais.